Estou animado, então dou as boas-vindas a vocês, dou as boas-vindas. É incrível. É um momento maravilhoso e lindo sempre, aprendendo, sempre é dito. Aquele que continua a aprender continuará a melhorar e assim é a vida. Você sabe, uma das verdades do reino que Jesus disse, meu povo perece porque eles carecem de conhecimento. Meu povo perece não pecadores, não gentios, mas meu povo isso é muito instrutivo, isso é muito instrutivo. Eles perecem porque lhes falta conhecimento. Então, hoje, queremos ver uma coisa importante aqui. É crítico, que os crentes precisam entender e ter luz nessa área para que possamos superar. Para que possamos fazer melhor, às vezes, em lugares diferentes, muitas pessoas brigam por muitas coisas sobre prosperidade e todo esse tipo de coisa. Mas nunca vi ninguém que goste da pobreza e que aprecie a pobreza, que acolha a pobreza. Mesmo que as pessoas recebam a pobreza inconscientemente ou conscientemente de qualquer maneira. Nós queremos. Para começar uma série hoje sobre como sair da pobreza e o que farei hoje será. Ser antes de mais nada definir e radiografar o que realmente é a pobreza, o que realmente significa. O que a Bíblia tem a dizer sobre a pobreza. Como mencionei anteriormente, veja Gênesis capítulo 45 e versículo 11, que é o primeiro lugar. Essa pobreza foi mencionada aí especificamente no versículo 11, e ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não aconteça, tua casa e tudo o que tens, empobreça. Agora, esta foi uma mensagem que José enviou a seu pai Jacó. É como escrever-lhe um e-mail ou enviar-lhe telégrafo ou enviando uma mensagem, uma carta através de seus irmãos e disse, diga a meu pai que ainda há 5 anos de fome que vai acontecer sobre a terra e que 5 anos diz 7 anos, mas 2 anos se passaram, 5 anos ainda restam. Eu vou. Sugiro que você venha rapidamente para mim no Egito para que você não caia na pobreza, você não cai na pobreza. Observe o que ali disse, você não chega à pobreza. Você está aí? Agora, esta foi a primeira vez que o palavra que ele usou estava ligada a esse estado de empobrecimento. Você chega à pobreza. Louve a Deus. E a palavra que em Hebreus é Yalhash, mas há algo sobre esta palavra, Yalhash, porque no hebraico essa palavra é Yalhash, se você seguir o hebraico. Letras, seria Yud, Rash, Yud Hashem, Yud Hashem. Yud está associado ao nome de Deus, Javé. Mas também está associado com a mão e Rash, que é a mente. Ponto. E então Shem, em outras palavras, o trabalho das tuas mãos que está conectado aos pensamentos, a mente que está dividida e é cortado, é separado. Então, em outras palavras, é como se seus pensamentos e sua mão estivessem desconectados. Você vem a ele. Você vem. A pobreza, é isso que significa. Significa que não há conexão, pensamento produtivo que se expressa. Ok? E com o trabalho das tuas mãos, é assim que deve ser em termos de ganhar dinheiro, ser próspero. Mas agora é como? Sua mão, você vê que é até interessante, a mão vem antes do pensamento que não está certo. As coisas já estão trocadas, mas é suposto ser
A cabeça vem primeiro, os pensamentos, certo? E então as mãos se tornarão niveladas e então você segue o que está pensando e é produtivo, o que está acontecendo. Para dar resultados. Mas neste caso a mão veio primeiro, com o trabalho das tuas mãos e os pensamentos vêm. Lembre-se que o hebraico lê da direita para a esquerda então é. Shen que é dividido que é corte, separação como os dentes. Ok, portanto, há uma desconexão entre a mão é. O pensamento. Há uma desconexão entre a mão e os pensamentos. Louvado seja Deus. E a pobreza é isso, disse ele, para que você não venha para aquele lugar. Há uma ideia de que aquele versículo em particular carregava e eu quero que você o pegue. Isso é importante, isso é importante. Percebe que, se você olhar o contexto, a passagem, você descobre que José estava dizendo a seu pai, Jacó. Chegar a um lugar onde haja oferta de alimentos, onde haja oferta de recursos para eles viverem, é. Se continuarem onde estão, haverá fome. Ok? Então agora essa pobreza que pode chegar a eles e o resultado da situação é. Devido às circunstâncias, é resultado de um clima desfavorável, por assim dizer, condições que podem levar à ruína. O que quer que eles tivessem. Agora, isso não significa que Jacó não trabalhava duro, não significa que ele era preguiçoso porque a Bíblia dizia que ele era um cara rico. Ele era homem trabalhador e produtivo. Mas há uma situação que é uma situação climática que pode provocar tal coisa. Louve a Deus. Agora isso é. Isso é incrível. Isso é extremamente importante, isso poderia trazer tal coisa. Agora, isso é incrível. Agora, preciso que você entenda aqui, em outras para um povo, você está comigo agora. Guerras, desastres naturais, coisas que podem levar as pessoas à ruína. Ao empobrecimento. Ok, então, essa é a ideia aqui. Então é como expulsar os ocupantes daquele lugar e assumi-lo. Então, nesse sentido, a pobreza pode se tornar um ataque. Tudo bem, ela pode expulsar riquezas e tirar ocupou o lugar. Essa é a ideia, pode expulsar. A propósito, isso pode ser espiritual, também pode ser físico, mas chegaremos a isso quando começarmos a olhar para causas profundas da pobreza. No entanto, entenda esses fatos de que a pobreza tem a ver com o estado em que alguém é empobrecido. Empobrecer na verdade significa que falta. A pessoa é realmente muito pobre. Pobre no sentido de que te falta o essencial da vida. As coisas essenciais que comemos a vida, que vão embelezar a vida. Bem? Então não tem dinheiro e coisas desse tipo. Pode ser, tem. Não há lugar para colocar a cabeça. Não há roupas boas, você não pode comprar nenhum desses tipos de coisas e às vezes não pode pagar nem mesmo uma refeição completa, uma boa E é por isso que com base nesses índices, eles colocam no índice e dizem que a África é pobre ou alguns países atuais, nações do mundo são pobres. A razão é porque seu povo, uma grande população de seu povo não pode se dar ao luxo de ter uma boa refeição padrão. Apenas um. E isso significa tal. As pessoas estão em estado de pobreza. Portanto, a pobreza é um estado em que você carece de necessidades básicas da vida. E pode ser causada por desastres naturais. Pode ser causada por guerras e todos os tipos de coisas. E essa era a situação. Isso fez José falar com o pai e dizer para que não venhas à pobreza. Em outras palavras, há uma causa para isso, não que o homem não esteja trabalhando. Agora eu quero que você veja essa diferença que eu quero que você veja, há uma causa para isso. Tá bom? Então, não é que a pessoa não esteja fazendo o que ela deveria fazer. Mas há uma causa para isso. De fato, neste caso, ela disse que você ficará pobre, o que implica que o homem não estava em estado de pobreza. Uma boa notícia para você lá fora, quero dizer você, me ouvindo, porque enquanto examinamos essas coisas, quero que você veja aqui. Deus quer que você saia da pobreza.
E é exatamente isso que vai acontecer com você ao seguir essas coisas. Isso é importante entender, certo? Mas novamente, há outra definição de pobreza. Na verdade, temos cerca de 45 palavras diferentes que a Bíblia usa para a pobreza. Provérbios capítulo 6 e versículo 11, se você ler o versículo 10, diz ainda um pouco de sono, um pouco de sono, um pouco de cruzar as mãos para dormir, assim será. Tua pobreza vem como um berrante, e tua necessidade como um homem armado. Um pouco de sono, um pouco de sono, um pouco de cruzar as mãos. Assim virá a tua pobreza. Agora observe que a palavra também há, a primeira palavra é esta. É curiosamente quase o mesmo racha aqui. Mas quando você olha para ela do hebraico, você sabe que o primeiro é eu vindo. Primeiro, é a mão que vem primeiro e então a cabeça que é a mente vem primeiro. Mas nesta situação particular de Rege, você encontra. Saiba que a mente vem primeiro, você sabe, a mente vem primeiro e então você tem o eu vem primeiro e então você sempre tem o brilho. Lembre-se, Shen é a separação. Bem? Shen é a separação, fala de separação, corte, sabe, separar uma coisa da outra. O que está separando? Tua mente do trabalho de tuas mãos. Em outras palavras, há uma desconexão entre esses dois, não está funcionando. Portanto, não há engajamento e o versículo sugere que isso é um problema. As pessoas chegam a esse estado, não que as pessoas comecem sempre desse estado. Agora, isso é interessante porque significa que torná-lo pobre, é só que você se recusa a se envolver. Agora não é mais uma questão de desastres naturais e tudo mais, mas porque a gente está não envolvente, então um pouco de sono, um cruzamento de mãos. Tudo bem, então essa é a questão da pobreza. Há também outra palavra que a Bíblia usa como pobreza, está em Provérbios 11 versículo 24. Provérbios 11 e 24, ao que espalha, e ainda assim aumenta, e ao que retém mais do que encontra, mas tende à pobreza. Basicamente, a palavra que é maxor hebraico vai chamá-la de maxorki. Kemen, Aitissagai e então você tem uma erupção cutânea. Ok, basicamente o que significa é que há uma redução que você está acumulando, provavelmente não está investindo. Você não está dando, você não está operando os princípios definitivamente e você vai cair na pobreza. Por quê? Porque você continua fazendo uso daquilo que é disponível e não multiplicá-lo e aumentá-lo e, eventualmente, você vai cair. Então também há visão espiritual nisso. Mas basicamente entenda isso. Você está comigo e algumas coisas podem depreciar, algumas coisas podem perder o valor que tinham quando você as tinha. Ok, esse tipo de pensamento chega à pobreza. Ainda temos o como calçare, que significa simplesmente uma diminuição, investimentos errados, gerenciamento, má administração das coisas pode realmente levar as pessoas à pobreza. Louve a Deus. Então a Bíblia usa essa palavra quando trata da pobreza e tudo isso. Você está aí? Então, novamente, essa palavra em Provérbios 6 e 11 também é muito perspicaz porque a ideia de desconexão entre a mente e a mão é o que define ou traz para o que podemos dizer, a pessoa é. O que podemos descrever um indivíduo que está nesse estado como que pobre pessoa, você está aí comigo. Uma pessoa pobre. O que isso significa? Agora, significa que essa pessoa que é pobre não tem condições de lidar com as coisas da vida. Ele não tem os meios. Tudo bem, além disso, a capacidade de fazê-los. E a Bíblia define pobre, não pobreza agora. Um homem pobre a Bíblia define como Dal, isso é Dalit.
que é uma porta, e lamer, que é como um cajado. Mas dá uma imagem de quem é fraco, de quem é não pesado, não forte. Ok, então um homem pobre é uma pessoa fraca porque você não tem pesos. Ok. Ponto. E isso é uma porta, isso é um cajado. Mas é mais como a foto é que essa pessoa é fraca, louvado seja Deus. Então vemos que pobreza e pobre, a pobreza lida com o estado da pessoa pobre. Bem, o pobre é fraco porque está na pobreza Não é de admirar que a Bíblia diga no livro de Provérbios capítulo 10 e versículo 15, diz, a destruição dos pobres é sua pobreza. Vou repetir, a destruição dos pobres é sua pobreza. A destruição dos pobres é sua pobreza, mas não que o pobre que é privado do significa, além de lidar com as necessidades básicas da vida, você está comigo? Cuidar das necessidades básicas da vida. Essa pessoa é pobre e sua destruição é sua pobreza. Agora observe que é a pobreza deles. O que é aquilo? Qual é a pobreza aí? A falta daqueles coisas. Você está comigo? E o que isso realmente significa é que essa pobre pessoa que é fraca simplesmente o que a está destruindo e o que acabará por destruí-la, que é a desconexão entre sua mente e o que? Suas mãos. Simplesmente coloque desta forma. A pobreza é simplesmente improdutividade. Significa simplesmente aquele que se recusa a ser produtivo. Agora, podemos entender que você realmente quer ser produtivo, mas outras forças, outras coisas podem detectar essa coisa ou fazer com que você fique pobre, como vimos no capítulo 45 de Gênesis. Mesmo assim, entenda que é uma desconexão entre a mente e as mãos. Significa improdutividade, recusa. Ser produtivo poderia ser, isso é o que o leva à pobreza. E a Bíblia disse isso, é essa recusa em envolver a mente de uma maneira criticamente positiva, que encontrará expressão através do envolvimento de suas mãos e do trabalho para produzir algo, em última análise, será o que destruirá tu. Isso é pobreza. Em outras palavras, se você pegar isso e levar para a escala maior de uma nação, significa simplesmente que a nação não está pensando, os líderes, os pensadores que essa nação não está pensando, isso é simples, e às vezes não é que eles estão pensando, mas você sabe, é exatamente isso que a Bíblia diz que eles estão retendo, eles estão acumulando coisas para mesmos e fazendo com que a maior parte da população empobreça. No entanto, mesmo que o sistema tenha um problema, também devemos entender que, se os indivíduos decidirem pensar criticamente e envolver seus pensamentos adequadamente de certa forma, em certo sentido, para produzir coisas que eles ainda vão prosperar, você sabe, um dos famosos citações de John F. Kennedy, diz, não pense no que seu país fará por você, mas pense no que você pode fazer por seu país. Essa é uma grande mudança de paradigma sobre cada cidadão dessa nação, a responsabilidade de começar a pensar de uma forma que eles possam fazer alguma coisa. Mas é uma coisa triste ouvir o que a Escritura diz. Ele disse: a destruição dos pobres é sua pobreza. A destruição dos pobres é sua pobreza. Mas é possível que o pobre saia da pobreza? Absolutamente. E isso é porque estou trazendo esse ensinamento. Mais uma vez, gostaria de dizer que a pobreza existe mais importante, como resultado da falta de pensamento produtivo e positivo apoiado com uma ação ou seguido de uma ação positiva para produzir. Pobreza é isso. Então o inverso é verdadeiro. Se você quer se tornar próspero, você tem que se engajar eles e fazer algo com as mãos, e é isso que seria. Mas chegaremos a isso quando começarmos a olhar para todas essas coisas de forma muito crítica.